Bom dia, gente. E aí, como é que vocês estão? Todos em casa, né? Lavando as mãos. A gente vai começar. Essa semana a gente começa nossas aulas online. Vocês sabem, estavam com saudade da aula de geografia, eu sei disso, porque todo mundo está com saudade da aula de geografia, porque ninguém consegue viver sem aula de geografia, certo? Isso é um fato. Eu pesquisei, estava no Google. Então, vamos começar nossa aula agora com aula online. Então eu estou aqui parecendo um youtuber gravando um vídeo para vocês, para a gente realmente começar nossa tarefa. Então vamos começar, né? Então a gente vai começar a nossa primeira aula online de geografia. E qual seria o nosso assunto que a gente vai trabalhar? Por que não a gente trabalhar o assunto em qual a gente está vivendo, que é a pandemia do coronavírus? Dentro desse aspecto da pandemia do coronavírus, a gente vai trabalhar como o olhar geográfico vê essa pandemia. Então, para isso, eu trouxe dois assuntos, que são assuntos que a gente trabalha, já estamos trabalhando, ou vamos trabalhar, que são a globalização e a população. Como é que esses dois assuntos geográficos está dentro de todo esse cenário que se constrói hoje em dia e por que está fazendo a gente se isolar nas nossas casas e assistir nossa aula na frente do computador? Então, a pandemia do coronavírus, ela é algo que caracteriza o momento e a estrutura social em que nós, seres humanos, passamos a viver. Se a gente pensar, todo esse cenário, toda a pandemia que vivemos hoje é proveniente da nossa evolução natural como seres humanos. Então, as condições que criamos propiciaram a proliferação de doenças mais facilmente. Se a gente pensar em 100 anos, de 100 anos para cá, a gente vai ver que o número de doenças, de pandemias, cresceu muito mais do que quando a gente vivia em tribos. Se a gente pensar, nos últimos anos a gente teve vários tipos de pandemia. Nós tivemos o ebola, nós tivemos a gripe espanhola, nós tivemos o Zika, nós tivemos a dengue, nós tivemos a varíola, nós tivemos muitas doenças. Então, essa condição de surgimento de novas doenças, ela realmente está aumentando. E é cruel falar isso, mas a epidemia do coronavírus não vai ser a primeira grande epidemia que nós vivemos. Vamos ter outras epidemias, tivemos outras epidemias, é algo natural pela evolução que nós estamos vivendo, pela evolução que a sociedade se criou a ter. E quais são esses fatores que propiciaram o surgimento dessas doenças? Então, a primeira é o aumento populacional. Se a gente for pensar, quando a gente ainda era nômade, quando a gente vivia sem grandes centros urbanos, ter uma grande epidemia era quase que inviável. A gente se concentrava em pequenos grupos de seres humanos. Então, essa doença iria se espalhar nesse pequeno grupo, esse pequeno grupo ia ser dizimado por essa doença, e esse pequeno grupo não conseguiria infectar outro grupo, porque eles viviam isolados, eles viviam separados, eles viviam de formas isoladas mesmo, centralizados no convívio da tribo deles. Quando a gente passa a se sedentarizar, quando a gente passa a viver em grandes centros urbanos, com muitas pessoas, com uma cultura mais universal, e começamos a aumentar nossa população, nós ficamos mais propícios a grandes epidemias. Então, o aumento populacional é a primeira, digamos que, termo geográfico que a gente vai usar aqui. Por isso, não é de se surpreender que as grandes epidemias, as grandes doenças surjam na Ásia. Por quê? Na Ásia, hoje, é onde se concentra o maior número de população. China, Índia são os países mais populosos do mundo. Então, é natural que uma doença comece a se espalhar por esses países, em termos de probabilidade mesmo. Outro ponto que influencia muito nisso é a criação de animais e a destruição. Quando a gente se sedentariza, nós deixamos de ser nômades. Se a gente deixa de ser nômade, a gente para de ser caçador. A gente começa a plantar e a criar animais. Após a criação de animais, faz com que a nossa relação entre os animais se torne mais próxima. Nós passamos a conviver muito mais com os animais. Então, a gente começou a criar porco, vaca, galinha. Então, as doenças começam a passar deles para a gente de uma forma mais fácil, porque nosso contato com eles aumentou enormemente.
Daí a gente vê a gripe suína, a gripe aviária, diversas outras doenças que passaram a partir dessa ligação que nós tivemos. Por exemplo, a SARS. A SARS ela vem dos camelos. Por quê? Se cria muito camelo no Oriente Médio. E nem por isso pararam de criar camelos, porque surgiu nosso contato com os animais mais facilmente dá a nós essa passagem de doença. E outra coisa é a destruição natural. Quando nós crescemos, nós avançamos em direção à natureza. Nós destruímos mais natureza, nós temos contato mais com a natureza e com os animais selvagens dessa natureza. Então, dessa mesma forma, as doenças são passadas deles para a gente. Por exemplo, o HIV. O HIV veio de um primata, onde um caçador, ao tratar a carne desse primata, ao cortar, tirar os órgãos e tudo, ele acaba se ferindo e entrando em contato com o sangue do primata. Daí veio o HIV. Então, as doenças elas têm essa característica também. E outro ponto que eu já falei um pouquinho para vocês é a urbanização. E a urbanização ela tem um papel importantíssimo nesse fator. Por quê? Nós criamos grandes centros urbanos. E a partir dessa criação de grandes centros urbanos, nós fazemos com que muitas pessoas estão vivendo em lugares pequenos, bebendo da mesma fonte de água, tendo o mesmo tratamento de esgoto, às vezes não, comendo os mesmos recursos, indo trabalhar no ônibus lotado todos juntos, e essa aglomeração de pessoas propicia surgimento e propicia espalhar novas doenças. Então, a urbanização ela influencia nisso aí. E outro fator, a urbanização ela também gera a desigualdade social. Por quê? Quando nós vivemos em grandes centros urbanos, quando as pessoas atrapalham a gravação do professor. Então, quando nós vivemos em grandes centros urbanos, quando as pessoas param de viver nos centros rurais e vêm procurar fontes de renda ou melhor condição de vida nas cidades, isso gera uma desigualdade de renda, uma desigualdade de local de onde morar. Se a gente olhar Salvador tem locais onde tem muitas pessoas ricas, sei lá, Pituba, Barra, e tem locais de favela, locais de pessoas com uma condição de renda menor. E isso não é esperado, mas o que acontece é o saneamento básico, a disponibilidade de recursos como água, como saúde pública, como coisas dessa forma, elas não são distribuídas de forma igualitária nesses dois polos. Faz com que esse polo mais pobre das grandes cidades não tenha as mesmas condições de vida oferecidas pelo Estado que esse polo mais rico e mais urbanizado tem. Essa dicotomia das relações faz com que doenças se espalhem maior. Se a gente pensar, entrar no campo da história aí, lá na revolta da vacina, por exemplo, a revolta da vacina ela se desenvolveu porque o Estado queria vacinar obrigatoriamente todos os moradores da favela do Rio de Janeiro. As pessoas começaram a não querer ser vacinadas de forma coercitiva, de forma obrigatória. E dessa forma se revoltaram. E por que ele queria vacinar de forma obrigatória? Porque ele queria exterminar uma doença. Então, informação. A informação atua muito forte nesse caso e está atuando muito forte hoje no que a gente está vivendo do coronavírus. Tente pensar quantas fake news nós e nossas famílias já recebemos no celular sobre o coronavírus. A informação é algo essencial em termos da pandemia e nesse ponto de informação a gente vai para nosso quarto característica geográfica dessa pandemia, que é a globalização. A globalização eu acredito que foi o ponto fundamental para essa pandemia ter se espalhado hoje nos moldes que ela se espalhou. Por quê? Vivemos num mundo hoje globalizado. E essa globalização, o que ela é? Globalização é a relação entre países, a relação social, econômica, política, de migração, todos esses fatores. E hoje nós vivemos num mundo gigantesco, porém próximo. Tente pensar a quantidade de voos que acontecem por hora entre os países. É algo impensável. Pessoas viajam entre países constantemente. A economia da gente é globalizada. A cultura da gente é globalizada. Nós falamos inglês, nós estudamos inglês no colégio,
Nosso colégio tem essa proposta de cultura inglesa. Por quê? Porque somos globalizados. Nós temos essa relação com outros países. Nós precisamos ter essa relação com outros países. A globalização ela não é somente o tráfico de pessoas, o trânsito de pessoas, não é somente a relação econômica que a gente pode analisar pela geopolítica, não é somente a relação política entre os países, não é somente as guerras. A globalização é algo além de cultural, social e econômico, é um todo, é o mundo junto. Então, são esses 4 fatores que influenciam o molde de como a pandemia se organiza hoje. Por quê? Nós vivemos em grandes centros urbanos, com muita gente concentrada. Historicamente, nós passamos a aumentar nossa população. Nós deixamos de ser um animal que vive na natureza. Nós criamos nossa ação antrópica. E o que é uma ação antrópica? É uma ação que o ser humano faz na natureza, uma modificação do cenário. Nós transformamos o mundo em algo globalizado. Então, a doença se globalizou também. Foi muito fácil dela se espalhar. É muito fácil dela se espalhar. O coronavírus ela tem essa característica de ser uma doença que se espalha muito fácil, porque ela começa a ser transmitida sem que os sintomas apareçam. Então, eu posso estar com coronavírus, mas não ter os sintomas. Então, o meu contato com outra pessoa pode infectá-la. Então, isso faz com que ela se espalhe muito rápido. A SARS, por exemplo, que eu já citei, ela era muito mais mortal que o coronavírus. Porém, ela apresentava os sintomas, a pessoa apresentava os sintomas e começava a transmitir. Antes de apresentar os sintomas, ela não transmitia. Então, quando ela começava a apresentar os sintomas, ela era isolada e não transmitia a doença. Foi possível controlar ela mais fácil. O coronavírus não. Ela é menos letal, porém ela se espalha muito rápido. A letalidade dela, ela se concentra no grupo de idosos e pessoas com doenças pré-existentes. Por exemplo, quem tem doença respiratória, como o professor aqui, está no grupo de risco. Se eu pegar, eu tenho muita chance de ter uma complicação pela asma. Ou então, pessoas que têm doença cardíaca, pessoas que têm outras doenças. Então, qual fatores que influenciam esse cenário de vida hoje? São esses 4 aí que eu falei para vocês. A globalização, a sedentarização e a urbanização, que eu também já falei, que é nós vivemos em grandes centros urbanos, centros com realidades díspares, com a desigualdade muito alta, com muita gente concentrada. Nós temos um aumento populacional exorbitante. Nós temos mais de 7 bilhões de pessoas hoje no mundo. É muita gente. E a ação antrópica e a destruição da natureza. A partir do nosso avanço pela natureza, nós destruímos ela. Nós temos mais ligação com animais selvagens. Nós temos mais condições de proliferação da doença. Essa foi uma primeira introdução sobre o tema. E agora a gente vai tentar concretizar todo esse conhecimento que a gente está aqui construindo juntos. E a atividade que eu quero hoje que a gente faça nesse horário de aula, para vocês me entregarem até o final da aula, é qual? Eu vou deixar para vocês alguns sites. E esses sites, eles são sites para a gente acompanhar e analisar. Não são sites que tenham texto, ou coisas que a gente vai precisar ler, ficar sentado aqui dentro, tá? Porque ninguém aguenta isso. Eu quero criticidade. E esse é um dos objetivos da nossa aula de hoje. É saber analisar os fatos e chegar a uma conclusão verdadeira a partir da análise desses documentos. Então, para a gente não ficar espalhando fake news pelo WhatsApp, para a gente criar e desenvolver essa realidade crítica. Então, qual o primeiro site que eu vou colocar para vocês? É esse aqui, ó. The Coronavirus App. The Coronavirus App é o quê? É um site que foi criado para monitorar o avanço do coronavírus no mundo inteiro. Então, aqui a gente tem o mapa mundi, e aqui ele diz a quantidade de casos, total de casos em cada país, a recuperação desses casos, quem se curou ou não, e o total de falecidos nesse caso. Aqui nós temos um pequeno ranking dos países que mais o coronavírus cresceu, e esse é o primeiro site da gente. O segundo site é esse daqui, e é um site que eu fiquei abismado quando eu abri, porque é um site que monitora todas as viagens de avião no mundo neste momento. Então, ele é online, ele é na hora. E aqui tem todos os aviões que estão voando hoje. Então,
Digamos que tem alguém saindo daqui, está indo provavelmente para a Europa, aí você viu aqui, e nós sabemos disso. E é esse site aqui, o nosso segundo site. Nosso terceiro site é esse daqui, que é as estatísticas em tempo real da população mundial. Nesse site daqui nós temos a quantidade de pessoas, nós temos aqui a população mundial atual, então está nascendo gente, tá? Nós temos aqui top 3 causas de morte no mundo. Então a primeira doença coronária, que seria uma doença cardíaca, acidente de veicular, e infecção do trato respiratório inferior. E aqui se encaixa as mortes pelo coronavírus, porque as pessoas que morrem pelo coronavírus morrem proveniente dessa infecção no trato respiratório. Não são todos essas mortes aqui provenientes do coronavírus, mas as mortes se encaixam nessa categoria aqui. E o que eu quero dos senhores e das senhoritas? Eu quero que vocês peguem esses 3 sites, analisem esses 3 sites, selecionem os 5 países mais infectados pelo coronavírus e faça a relação deles com a globalização e entre esses sites. Então, nós temos alguns pontos para se analisar. As viagens entre os países, a quantidade de pessoas que moram nesses países, e aí a gente já consegue fazer essa análise da globalização e de como ela influencia na proliferação do coronavírus. Então eu quero que vocês façam essa análise e postem lá numa atividade que vai estar aberta na plataforma 1. Essa é a atividade que eu quero para hoje. E eu vou estar online para tirar dúvidas de vocês em 2 locais. No fórum, lá na plataforma 1, e em uma live no YouTube, que o link vai estar lá na atividade. Vocês podem clicar, eu vou estar online lá, vocês escrevem no chat e eu tiro qualquer dúvida. Outra coisa é a atividade que eu selecionei para vocês. Não é uma atividade de casa, porque vocês estão em casa. Então, o aplicativo não pode ser uma atividade de casa, porque a outra também seria uma atividade de casa. Então, eu botei uma atividade depois da aula. Essa atividade aqui, ela poderá ser entregue até, vou botar aí 24 horas depois da aula. Então, vocês vão ter que criar essa atividade aí e postar. Qual vai ser essa atividade que vocês terão mais tempo para fazer, claro. Vocês vão pegar as coisas que vocês mais utilizam na casa, não só vocês, que sua família mais utiliza na casa, 10 coisas, e vão precisar descobrir 2 coisinhas. Qual a empresa que produziu essa coisa e onde essa coisa foi produzida. O famoso made in. Então vocês vão olhar lá, made in, o que tem escrito na etiqueta ou atrás, se for algum aparelho eletrônico, se for o sapato, por exemplo, tem atrás do sapato lá dentro, made in alguma coisa. Vocês vão olhar lá onde ela foi produzida e qual foi a empresa que produziu. Por exemplo, eu vou dar uma dica aqui. O meu celular, vocês sabem, é um iPhone. Meu iPhone, se eu olhar ali atrás dele, vai estar made in China. Ele foi feito na China. A fábrica do iPhone fica na China. Porém, o iPhone é fabricado pela empresa Apple, que é uma empresa americana. Eu quero que vocês façam isso. É simples. A galera do nono ano já fez, então vocês já sabem o processo. A gente vai pegar made in, onde ela foi feita, e onde a empresa que fez ela se localiza. Simples, dá para fazer isso. Onde vocês vão postar essa atividade? Vocês vão postar em um fórum que vai estar aberto lá também. Vai ter esse fórum só para vocês postarem isso, beleza? Simples. Nossa aula de hoje é essa daí. Não esqueçam que eu vou estar na live para tirar as dúvidas de vocês. Então, qualquer coisa pode ir lá e me perguntar. E vou estar também no fórum, então pode ir lá e me perguntar também se você não conseguir acessar a live. Então, tchau, tchau, gente. Boa atividade.